Olá, queridos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Pastor Christian Zunino, mais uma vez aqui passando para deixar uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Hoje, dia 22 de abril de 2021, dia do aniversário do Brasil. Um feliz aniversário a todos nós que somos brasileiros, você que é brasileiro, você que é brasileira, que vai ouvir esse áudio. Um feliz aniversário para a nação brasileira. Pátria amada Brasil, nossa pátria amada. Amados, o Senhor colocou duas mensagens para estar compartilhando no dia de hoje com a sua igreja, com o seu povo, com seus filhos, com as suas filhas. E eu quero ler dois textos para ministrar ao seu coração no dia de hoje. O primeiro texto que o Senhor colocou no meu coração está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, que diz assim. Depois eu quero fazer a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante. Mas primeiro, eu quero ler primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo 1 em diante. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Amém, amados? Agora eu quero ler Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, palavras de nosso Jesus, o nosso noivo amado, nosso Yeshua HaMashiach. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede
e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te louvo, te dou graças, Pai, pela oportunidade que os anjos desejaram ter de anunciar as boas notícias, as boas novas que trazem salvação. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado a nós essa honra, esse privilégio de poder ser o embaixador do teu reino, um ministro da tua palavra. Senhor, mais uma vez, nós declaramos que o Filho só pode fazer aquilo que vê o Pai fazendo. Como ouço, assim eu julgo, porque sem ti eu nada posso fazer, Pai. Nunca me deixe esquecer que toda inspiração vem do Pai das luzes. Por isso, Senhor, nos inspira, nos capacita, instrui os nossos lábios, põe as tuas palavras de vida eterna nos nossos lábios, Pai, pois só tu tens as palavras de vida eterna, e ministra os nossos corações no dia de hoje, para que o teu nome seja honrado e a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Amados, Deus colocou no meu coração para estar repartindo no dia de hoje duas palavras, dois remas para o dia de hoje. A primeira palavra é a palavra comparação e a segunda palavra é a palavra iniquidade. Deus, nesse tempo, Ele deseja trazer um tempo de restauração, um tempo de abundância, um tempo de provisão, um tempo de milagres sobre a nação brasileira, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Deus tem o melhor desta terra para os seus filhos, para as suas filhas, para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que estão dispostos a cumprir com a sua vontade e dizer sim para o ID, sim para Jesus, sim para Deus, sim para o Espírito Santo. No entanto, existem alguns tipos de pecado, tipos de iniquidade, nos quais, como igreja, nós precisamos nos arrepender. E um deles, que o Senhor ministrava no meu coração nessa manhã, é o pecado da comparação. Nós vimos aqui, nesse primeiro texto, que após uma vitória numa guerra, começou a haver comparações. E as mulheres começaram a declarar, dançando e cantando, respondendo umas às outras: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amados, sempre haverá no nosso meio as comparações. Infelizmente, o ser humano, a alma humana, é uma alma doentia. É uma alma que não se sacia com as coisas dessa terra. Como é comum o ser humano ter esse feio hábito, esse horrendo hábito de fazer comparações. Após uma guerra, após uma batalha, houve uma comparação. Houve uma comparação entre um rei chamado Saul e um outro rei chamado Davi. Amados, por que somos assim? Por que o ser humano tem este terrível hábito de fazer comparações? Eu quero lembrar a você que me ouve no dia de hoje que essa impressão digital que você tem, ela é única. A íris do seu olho é única. A cor do seu cabelo é único. O formato da sua boca é único. O formato da sua orelha é único. A cor da sua pele é única. A sua altura, o seu tamanho é único. Você não precisa ter que se comparar com ninguém. Você não precisa de uma plástica. Você não precisa fazer
um implante de cabelo caso você não tenha mais os seus cabelos. Você não precisa necessariamente pintar o seu cabelo caso o seu cabelo já esteja branco. É claro, amados, eu trabalhei muito tempo como vendedor de cosméticos e eu aprendi com Deus e também com um irmão ministério que vaidade não é necessariamente você usar maquiagem, vaidade não é necessariamente você usar uma roupa bonita, vaidade não é necessariamente você fazer alguma coisa para com que você se sinta melhor. Minha esposa Patrícia, por exemplo, ela é esteticista, ela é massoterapeuta, ela trabalha com micropigmentação labial, ela cuida dos lábios das mulheres, ela trabalha também com sobrancelha, então ela cuida da estética, da beleza das mulheres. Eu sou casado com uma pessoa que cuida da beleza e não tem nada de errado com isso, porque Deus deseja realmente que os seus filhos se sintam bem. E por isso Deus levantou e constituiu cabeleireiras, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, né? Instrutores técnicos, instrutores de alta performance, para também nos auxiliar no cuidado do corpo. E não tem nada de errado quanto a isso, porque o Senhor mesmo é que deseja que nós venhamos cuidar do templo do Espírito Santo. Foi o Senhor quem disse que aquele que não cuidar do templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. O Senhor o destruirá, porque o templo do Espírito Santo, que sois vós, é sagrado. Então nós precisamos nos santificar no corpo, na alma e no espírito, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5. Que o Senhor fará isso. Ele nos santificará no corpo, na alma e no espírito. Então não tem nada de errado em você se preocupar com a saúde do teu corpo, se preocupar com a sua beleza exterior, se preocupar com a sua autoestima. Eu aprendi que vaidade não é necessariamente essas coisas. Vaidade é tudo aquilo que você faz para se sentir superior ao seu irmão, ao seu colega de trabalho, ao seu amigo, ao seu próximo. Isso é vaidade. Vaidade é quando você deseja competir ou concorrer com o próprio irmão. Nós aqui nessa terra, principalmente aqueles que são filhos de Deus, aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, nós somos todos irmãos. E como irmãos no nosso meio, não deveria haver nenhum tipo de inveja, não deveria haver nenhum tipo de comparação. A palavra do Senhor diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Nós deveríamos ser aqueles que, diante de um momento de tristeza do próximo, do irmão, deveríamos chorar junto. Neste dia ainda fomos ministrados, no dia de hoje, sobre a indiferença. Ah, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Porque tantas pessoas têm morrido no mundo, na nação brasileira, por causa dessa peste, dessa doença do coronavírus. E muitos de nós temos sido indiferentes. Tanta gente morrendo, muito próximo a nós. E muitas vezes, como igreja, temos sido indiferentes. Não temos nos compadecido com a dor do próximo. Não temos nos importado com o sofrimento alheio. Não temos, de fato, chorado com os que choram. E quando vimos alguém alegre do nosso meio, alguém que alcançou uma conquista, alguém que alcançou uma bênção, alguém que rompeu, que alcançou um novo nível, que alcançou um prêmio, enfim, que mudou de emprego, recebeu um salário novo, nós deveríamos nos alegrar com os que se alegram, deveríamos ficar felizes com aqueles que estão alegres, com aqueles que estão contentes. E muitas vezes o que vimos é a indiferença. A indiferença. Não nos preocupamos nem com a dor do semelhante e também não nos preocupamos com a alegria do semelhante. Nos tornamos indiferentes. Isso reflete o quadro da doença psicossomática, da doença emocional, da doença instalada na alma da maioria de muitos. Porque se nós não somos capazes de nos alegrar com os que se alegram, se nós não somos capazes de chorar com os que choram, amados, o nosso coração está enfermo. O nosso coração está doente. Eu não quero me excluir
desta palavra. Eu quero me incluir juntamente com você, para que nós possamos entrar em arrependimento e pedir a Deus: Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, redime e sara a nossa terra, redime e sara a terra do meu coração, o meu coração que está ferido, o meu coração que está amargurado, o meu coração que está doentio. Porque se eu não consigo me alegrar com o meu irmão e também não consigo chorar com a dor dele, isso reflete que eu estou enfermo. E se estou enfermo, eu preciso de cura. Eu preciso do médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Se eu ainda faço comparações com o meu próximo, é porque eu estou enfermo. Eu jamais deveria me fazer comparações, porque aos olhos do Pai somos lindos, aos olhos do Pai somos príncipes e princesas. Deus não vê defeitos em nós, mesmo que Ele ainda aceite, mesmo que Ele ainda pactue e concorde que nós venhamos utilizar, muitas vezes, uma maquiagem ou até mesmo adereços, acessórios para fazer com que a nossa autoestima melhore. Deus permite tudo isso porque Deus é teu Pai, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele é aquele que está torcendo, concorrendo, feliz da vida. Se alguma coisa vai ajudar você a ter uma autoestima melhor, o teu Pai está ali torcendo com você. Vai lá, filho, vai lá, filha. Eu quero você com a tua autoestima lá em cima. No entanto, o projeto original de Deus, a vontade inicial de Deus, é que nós pudéssemos nos aceitar como somos. O projeto original de Deus é que nós pudéssemos nos amar como Deus nos fez. Deus nos fez únicos. A cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o formato do nosso nariz, o formato da nossa boca, até a cor dos nossos dentes, o formato do nosso corpo. Amados, Deus nos ama do jeito que somos. Ele não nos deixa como estamos, mas Ele nos ama exatamente do jeito que somos. Eu quero dizer para você, não importa o teu pecado, não importa as tuas fraquezas, não importa as tuas limitações, não importa os teus defeitos, Deus é aquele que nos ama do jeito que nós somos e Ele é poderoso para nos transformar e fazer de nós uma nova criatura, de fazer de nós um novo vaso, alguém que possa glorificar ainda mais o nome dEle. Aleluia! Então pare de se comparar. Pare de se comparar. É a mensagem de Deus no dia de hoje. Não se compare nem para cima e nem para baixo. Não se sinta inferior e nem se sinta superior. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual o Senhor o exaltou e deu a ele um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele, somente Ele é o Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. O único digno, Yeshua HaMashiach, o único digno de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor. Os nossos olhos precisam estar fixos nele. Olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Aquele que suportou a ignomínia, aquele que suportou a cruz, aquele que suportou todo e qualquer tipo de dor e adversidade. Porque ele viria o fruto do seu penoso trabalho e mais adiante a sua alma ficaria satisfeita. Pare de se comparar. Não se ache superior e nem se ache inferior. Tenha uma visão correta de quem você é. Você é filho, você é filha, você é amado do Pai, você é aceito do Pai. Aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, amados, Deus não suporta a comparação. Nós precisamos nos arrepender de todo esse sentimento de comparação. Precisamos nos arrepender da indiferença. Precisamos nos arrepender do sentimento de superioridade e de inferioridade. Precisamos nos arrepender da nossa baixa autoestima. E precisamos nos voltar para Deus e aceitarmos quem nós somos do jeito que fomos criados, porque cada um de nós foi criado com um propósito nessa terra, para a glória do Pai.
Como disse Davi, os meus dias estavam escritos no teu livro. Antes mesmo de eu nascer, todos os meus ossos já haviam sido contados. Amado, você que perdeu um ente querido durante essa pandemia, deixa eu te falar. Cada pessoa que veio a esse mundo, assim como o rei Davi, veio a esse mundo para cumprir um propósito. E quando esse propósito se finda, o Senhor nos recolhe. Então precisamos aceitar as perdas, precisamos aceitar que o Senhor levou algumas pessoas para estar com Ele. E nós não deveríamos nos alegrar? Nós não deveríamos estar felizes por essas pessoas que se despediram, por essas pessoas que combateram o bom combate, que completaram a carreira e guardaram a fé? Sim, deveríamos estar felizes. Porque certamente o dia mais esperado na vida de um ser humano não é o dia da promoção do emprego, não é o dia do aumento de salário, não é o dia de uma grande competição, de ganhar um grande prêmio, não é um dia onde você teve algum tipo de triunfo nesta terra. Mas o dia mais esperado por todo cristão deveria ser o dia do encontro com o teu mestre, o dia do teu encontro com o teu noivo, o dia do teu encontro com o teu Deus. Ah, queridos, tem uma música que diz: ah, se eu pudesse imaginar, ah, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória. Ah, se eu pudesse imaginar. Você pode imaginar o dia do teu encontro com Jesus. Você pode imaginar o dia do teu encontro com teu Deus, onde você estará face a face com Ele. A palavra do Senhor diz que Ele nos enxugará toda lágrima. Ele vai nos pegar no seu colo e vai secar toda a nossa lágrima. Você pode imaginar o grande dia do seu encontro. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: para que esse encontro ocorra de fato e de verdade, um dia eu e você teremos que passar pela morte. Mas e daí? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Tragada foi a morte na vitória. Oh, nós não precisamos temer a morte, amados. Nós não precisamos temer a morte, porque a morte nada mais é do que um passaporte que nos outorga o direito de estar face a face com aquele que era, com aquele que é e com aquele que há de vir. Então nós não precisamos nos entristecer ou nos preocupar com a morte. Pelo contrário, devemos nos alegrar, porque a morte é o passaporte que nos dá direito a estar com o Pai. Oh, querido, não existe e com certeza jamais existirá um dia tão importante na história como o dia que nós poderemos nos encontrar face a face com o nosso Deus. E muitos dos nossos irmãos que já se despediram, que já não estão mais aqui nessa terra, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, eles já estão com o Pai. Eles já estão com o Pai, eles já combateram um bom combate, eles já estão com o Pai, eles estão felizes, eles estão num lugar de paz abundante. Oh, então devemos nos alegrar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas pega força aí no fundo da tua alma, se fortaleça no Senhor e creia que aqueles que partiram estão num lugar de paz. Estão com o Senhor. E finalmente, amados, eu queria falar um pouquinho sobre iniquidade. Alguns discípulos chegaram para Jesus Cristo e perguntaram para Ele: Senhor, quando foi que o Senhor está dizendo que o Senhor teve fome e não te demos de comer? O Senhor teve sede e não te demos de beber? O Senhor estava como estrangeiro e não te hospedamos? Ou estava nu e não te vestimos? E quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e não fomos te ver? E o Senhor lhes respondeu: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, perdão, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Amados, nesse tempo, precisamos prestar muita atenção, porque a iniquidade nos separa do amor do Pai. A iniquidade, o pecado de iniquidade nos separa de Deus. E iniquidade é quando você, conhecendo aquilo que se deve fazer e não faz. A palavra de Deus diz que todo aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Quantas vezes, amados, temos sido negligentes? Quantas vezes temos sido negligentes, sobretudo nesse tempo onde temos sido empurrados para ficar em casa? Houve um tempo de fato, e nós cremos que o próprio Deus fez com que toda a humanidade ficasse em casa para o buscá-lo, para se arrepender dos seus maus caminhos. Mas agora é chegado o tempo onde o Senhor nos ordena a ir e fazer discípulos, a ir e pregar o Evangelho, e socorrer o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, a ir e socorrer aqueles que estão nus, a ir e socorrer aqueles que estão enfermos e na prisão, a ir e lutar em favor do direito do pobre, como está escrito lá em Provérbios. Deus nos chama para ir. Deus nos chama para ir e anunciar o seu Evangelho. Deus nos chama para ir e proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Durante 1 ano e 1 mês, o Senhor deu uma ordem e fez com que todos nós ficássemos em casa, para que houvesse um tempo de meditação, de reflexão, de transformação e de mudança. Se é de fato que houve transformação nas nossas vidas, se é de fato que houve arrependimento, se é verdade que houve mudança nas nossas vidas, agora o Senhor nos chama a ir. Agora, eis que vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Portanto, vão em meu nome, diz o Senhor. Expulsem os demônios, curem os leprosos, curem os enfermos. De graça recebeis, de graça dais. Orem pelos doentes, visitem os presos, ajudem os pobres, socorram os necessitados, ajudem os estrangeiros, ajude os haitianos, ajude os argentinos, ajude os bolivianos, ajude todo aquele que está em situação de miséria. Como disse João Batista, quem tem 2 capas, divide uma capa com aquele que não tem. Quem tem 2 túnicas, divida uma túnica com aquele que não tem. Quem tem 2 alparcas, divida uma com aquele que não tem. Oh, amados, é tempo de sairmos do discurso e irmos para a prática. É tempo de sairmos do discurso e irmos para a prática, como a igreja primitiva, como a igreja de Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum e repartiam aquilo que tinham para que não houvesse necessidade de ninguém. Será que verdadeiramente todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que temos acesso, não estão passando nenhum tipo de necessidade? Amados, se você e eu ficarmos sabendo de alguém que está passando por algum tipo de necessidade e fizermos vista grossa, e fizermos como aquele samaritano, ou melhor dizendo, como aquele levita na parábola do bom samaritano, ou como aquele sacerdote na parábola do bom samaritano, se fizermos assim, se agirmos assim, não estaremos cometendo iniquidade? Que possamos nos arrepender e nos compadecer daqueles que perecem, daqueles que estão necessitados. Que possamos ser como Boaz,
que ao receber Ruth em terra estranha, porque Ruth era uma moabita, Boaz deixava respigos da colheita para Ruth, porque Boaz conhecia a lei de Deus e a lei de Deus ordenava que deveria ter um cuidado com o estrangeiro. Então Boaz, sabendo disso, ele respigava os respigos da colheita para que Ruth e Noemi não tivessem falta de nada na sua terra, na sua geografia. Então, amados, que sejamos os verdadeiros Boazes, aqueles que são capazes de remir uma geração, aqueles que são capazes de se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o Senhor, então, de fato e de direito, possa remir a nossa terra. Deus só pode remir uma terra se houver o Boaz, o remidor, que é uma figura de Jesus Cristo, que se identificou com os nossos pecados e ali na cruz do Calvário, ele tomou a nossa dor, ele tomou a nossa causa, ele tomou os nossos pecados, tomou as nossas enfermidades e verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Tome posse dessa palavra. Use a autoridade que o Senhor te deu. Expulse os demônios. Cure os enfermos e faça as boas obras. Visite o órfão, visite a viúva, visite o pobre. Ore pelos doentes. Cuide dos necessitados. Socorra os aflitos. Socorra o estrangeiro. Na verdade, possamos nós, e não eu, e nem você, mas nós possamos cumprir com a vontade do Pai e nos arrepender de todo o pecado de iniquidade, de toda indiferença, para que então, de fato e de verdade e de direito, o Senhor possa perdoar os nossos pecados e sarar a nossa nação. Feliz aniversário, Brasil! Feliz aniversário, brasileiro! A minha oração é para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo nos conduza a um tempo de arrependimento. Que o Espírito Santo constranja o nosso coração, ao ponto de que nós possamos verdadeiramente derramar lágrimas. Não lágrimas falsas, mas lágrimas verdadeiras. Lágrimas de arrependimento, de quebrantamento, para que o Senhor cumpra a promessa que está lá em 2 Crônicas 7,14. E então ele possa perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra e afastar, de fato, totalmente, toda praga, toda peste, toda maldição que está sobre a nossa nação. Um beijo no seu coração. Que você possa meditar nessa palavra. Que Deus possa falar tremendamente contigo. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder.